Salve, salve galera que está se preparando aí para o concurso da PEMERGE. Aqui com você mais uma vez o professor Ronan Ponte. E para quem já teve aula comigo no presencial, sabe que eu também sou professor de História, além também, é claro, das disciplinas do ramo do Direito, Direito Penal, Processo Penal, Leis Extravagantes, CTB, pegamos ali também a parte de Direito Constitucional, mas hoje nesse vídeo eu venho falar com você sobre o edital de História do concurso da PEMERGE. Vamos lá, vamos trabalhar um pouquinho, vamos falar sobre esse edital para que você possa chegar na tua prova sabendo o que você vai estudar e também tendo ali a direção correta para poder gabaritar todas as questões dessa disciplina. Pois bem, o edital de História do concurso da PEMERGE, lá de 2014, 2015, ele veio muito semelhante ao edital da ESA. Isso, edital da ESA, ele é muito parecido, praticamente a mesma coisa. Ou seja, ele começa lá em Expansão Marítima e ele vem até aqui na República dos nossos dias, os dias atuais. Ou seja, pode ser cobrado questão de 2021, 2022, sem o menor problema. Porque o edital, ele fala República até os nossos dias. Mas como é que isso tudo se desenrola? Como é que isso tudo procede dentro desse edital? Como é que é contada a história do Brasil para você, para que você possa gabaritar as questões? Lembrando que no edital passado, tivemos ali, se não me engano, 2 ou 3 questões que geraram muitas discussões, geraram debates, geraram ações na justiça, do que eu discordo completamente. Para mim, apenas uma das questões que foi debatida ali caberia um processo de anulação por ela não falar especificamente da história do Brasil. Porém, as demais, elas estão no contexto da história do Brasil propriamente dita. Ou seja, trabalhando, como eu falo sempre, dentro de sala de aula. Ali, na matemática, naquela teoria dos conjuntos, está contido ou não está contido? Se eu tenho um elemento que é essencial para o desenvolvimento de outro, ele está contido, mesmo que implicitamente. E se eu tenho um outro elemento que ele está dentro das balizas, porém ele não está explícito, nada impede que esse ponto seja cobrado também dentro da prova, porque eu não preciso especificar, eu vou cobrar qual era a cor da cueca de Dom Pedro I quando ele deu o grito do Ipiranga. Não, o que vai acontecer é, eu estou balizando, eu estou direcionando o meu estudo para que você possa entender aquele fato ali e a partir dele você consiga desenvolver as resoluções de questões. Então vamos lá para a gente poder falar um pouquinho sobre o edital de História e aí você vai entender propriamente por que o projeto Estudando por Questões ele é tão importante para que você possa gabaritar a sua prova. Vamos lá. Em se tratando de História do Brasil, ela começa com a ideia de expansão marítima e comercial europeia. Ou seja, quando a coroa portuguesa ela decide conquistar novas terras fora da Europa com o apoio da burguesia e com o apoio da Igreja Católica, na qual a burguesia queria aumentar o seu lucro, a Igreja Católica queria aumentar o número de fiéis e com isso o rei queria também aumentar as suas posses, ou seja, ele queria mais terras. Mas isso só se torna possível por conta de um processo que acontece bem antes, que é a Revolução de Avis, que torna Portugal independente em relação ao reino de Castela, que era pertencente à Espanha, e a partir dali a coroa portuguesa ela passa a ter alguns elementos fundamentais para o seu processo de pioneirismo nas grandes navegações que irá acontecer no século XV. Quais são os elementos principais para esse desenvolvimento, para esse pioneirismo português? Óbvio, em decorrência da Revolução de Avis, vamos ter ali o poder centralizado nas mãos do rei. Ao mesmo tempo, se eu tenho poder centralizado, eu não tenho inimigos. Se eu não tenho inimigos, eu não tenho guerras. E se eu não tenho guerras, eu tenho que investir naquilo que eu tenho de melhor, que é o quê? Que é a posição geográfica favorável. Eu vou sair ali do Mediterrâneo,
que é um local que está dominado por genoveses e venezianos. Posteriormente também será dominado pelos mouros, que foram expulsos pela Espanha ali por volta de 1492, com a conquista de Granada, né, a reconquista de Granada, e também, a partir dali, a coroa portuguesa decide que ela vai fazer o quê? Vai investir agora no Oceano Atlântico. O Oceano Atlântico, naquela época também conhecido como Mare Nostrum, ou Mar Tenebroso, justamente pela dificuldade que se tinha em navegar naquela localidade. Agora, o que ocorre com a saída do Mediterrâneo para o Oceano Atlântico é o chamado deslocamento do eixo comercial europeu. A coroa portuguesa decide sair do Mediterrâneo, porque estava caro navegar por ali, e agora ela vai navegar pelo Oceano Atlântico. Para isso, ela precisa agora, nesse exato momento, ter uma escola de navegação. E essa escola de navegação será a Escola de Sagres. A partir desses 5 elementos, eu tenho a real possibilidade da expansão marítima e comercial europeia dar certo, o que acaba acontecendo no século XV, com as duas principais conquistas de Portugal: a conquista de Ceuta, lá em 1415, e a conquista de Calicut mais à frente, lá no final do século XV, 1498. A partir daí, o que eu tenho é o início da história do Brasil propriamente dita. Lembrando que eu vou passar por cima do edital muito superficialmente, não entrarei em detalhes, vou falar cada ponto, cada período da história do Brasil, eu vou falar um pouco sobre ele. Aí o que nós vamos ter agora é o chamado período colonial, justamente pelo fato de que Portugal e Espanha passam a dividir, a disputar essas terras recém-conquistadas. Portugal não aceita o Tratado da Bula Intercoetera, a BIC, de 1493, que dá para a coroa portuguesa 100 léguas a oeste da ilha de Cabo Verde, e Portugal não concorda. Vai aceitar somente o tratado seguinte, que é o Tratado de Tordesilhas, que passa para Portugal as mesmas 100 léguas do tratado anterior, porém soma 270 léguas, o que dá para a coroa portuguesa a extensão de 370 léguas a oeste da ilha de Cabo Verde. E Portugal concorda. Nesse exato momento, nós temos a partilha do território colonial e o marco inicial da colonização portuguesa na América, ficando Portugal com o lado oeste e a coroa espanhola com o lado leste, a partir do momento em que a Espanha descobre o território americano em 1492 com Cristóvão Colombo. Tem início para a gente agora, propriamente, a história do Brasil, sendo que a história do Brasil ela passa a ser dividida em alguns momentos, em algumas fases. Dentre elas nós temos a fase do período pré-colonial, período colonial, temos o Brasil Império, que se divide em 3 momentos, que é o primeiro reinado, o período regencial e o segundo reinado. E posteriormente o quarto tópico, a quarta fase, é a República. Essa República é o período que começa ali por 1889 e vem até os nossos dias. Vamos falar aqui agora um pouco sobre o período pré-colonial. O período pré-colonial ele é marcado pelas expedições portuguesas ao Brasil, é marcado pela exploração predatória do pau-brasil, das relações de trabalho denominada escambo e pelo regime de exploração do pau-brasil, que era o estampo. São os elementos que caracterizam o período pré-colonial. Dentro do período pré-colonial é o momento em que a coroa portuguesa não manifesta nenhum tipo de interesse em relação às terras brasileiras. Passa despercebido porque ele só tem que proteger, porque o interesse ainda continua sendo lá no Oriente, lá onde ele consegue buscar as suas especiarias. Agora a gente vai falar da segunda fase, que é aquela fase maior da história do Brasil. E ela começa a partir de 1534 e estende-se até mais ou menos ali por volta de 1808, 1822. Vamos pegar esse momento aqui
que você vai entender que ele é dividido em vários tópicos internamente. Nós podemos falar da economia colonial, nós podemos falar da política colonial, podemos falar das revoltas nativas e revoltas nativistas, podemos principalmente falar da estrutura administrativa portuguesa no Brasil. Principalmente essa estrutura administrativa da coroa portuguesa, podemos falar do sistema de capitanias hereditárias, que é uma forma de administração da terra, onde a coroa portuguesa ela divide o seu território em 15 lotes de terras, concedendo aos capitães donatários através da distribuição dessas terras por meio de 2 documentos, a carta de doação e o foral. Esse foral continha documentos, era um documento que continha direitos e deveres dos capitães donatários. Entre eles nós tínhamos ali pagar impostos, fundar vilas, catequizar índios e distribuir seis-marias. A partir do sistema de capitanias hereditárias, no Brasil, somente 2 prosperam, que são as capitanias de Pernambuco e São Vicente. Pernambuco vai prosperar muito mais já no século XVII por conta da aproximação com os holandeses, em decorrência das invasões holandesas ao Brasil no período denominado União Ibérica. Essa União Ibérica ela está relacionada à morte do rei de Portugal, Dom Sebastião, o Desejado, e com isso a coroa portuguesa ela fica vaga. Filipe II, rei da Espanha, ele acaba assumindo o trono português paralelamente ao trono espanhol. E aí sim, a coroa portuguesa estando nas mãos da Espanha, os holandeses eles decidem romper com as restrições impostas pela coroa espanhola ao comércio holandês com as suas terras, com as suas colônias. E daí a coroa holandesa decide investir aqui na nossa produção açucareira. Isso aí está acontecendo no século XVII. Ainda no século XVI, nós temos ali a criação dos governos os governos gerais, né? Esses governos gerais, eles têm uma finalidade de centralizar a administração por conta de que nem todas as capitanias dão certo, apenas 2 prosperam e as demais voltam para a coroa portuguesa. Para que eu possa ter um governo geral, é importante ter também a criação do primeiro bispado, para o incentivo à introdução da fé cristã, da fé católica no Brasil. Com isso, nós temos aí o governo de 3 governadores gerais, Tomé de Souza, Duarte da Costa e Mendes Sá. Esses governadores gerais, eles vêm para cá, para o Brasil, com os seus auxiliares, que é o capitão-mor, responsável pela defesa, o provedor-mor, que é responsável pelas finanças, e o ouvidor-mor, que é o responsável pela aplicação da justiça. Junto aí, nós temos também o alcaide, que é uma espécie de Severino, é uma espécie de faz-tudo dentro do território brasileiro, a mando do governador-geral. Essas terras portuguesas no Brasil, elas vão ser divididas, e dentro desses territórios, das capitanias hereditárias, vão surgir ali as câmaras municipais, que representam o poder da aristocracia rural das regiões. E elas vão rivalizar diretamente com os governadores gerais. Nesse momento, o Brasil está passando por uma série de invasões. Temos aí a invasão francesa, com o objetivo de fundar no Rio de Janeiro uma colônia que servisse de refúgio aos huguenotes, que são os perseguidos religiosos lá na França e veio para o Brasil para aqui poder fundar a França Antártica. Isso acontecendo ainda no governo de Duarte da Costa. Porém, aqui eles serão expulsos, serão mandados para São Luís, no Maranhão, já que aqui na região conhecida como Ilha de Villegagnon, que era onde eles gostariam de fundar a França Antártica, a atual escola naval, eles não conseguem por conta da retaliação, né, feita por Duarte da Costa com apoio de Mendes Sá e o seu sobrinho Estácio de Sá, que vai ser o responsável propriamente, junto com Mendes Sá, pela expulsão dos franceses. E esses vão para São Luís e lá eles fundam a França Equinocial. A partir daí, nós
temos que pensar agora na questão econômica. Principais elementos da economia do Brasil colonial é o açúcar, posteriormente vamos ter o ouro no século XVIII e já no século XIX nós teremos o café. Em se tratando do ouro e do açúcar, o que nós temos é uma característica do sistema de plantation, que ele é adotado aqui no Brasil com as seguintes características: monocultura, mão de obra escrava, plantado num latifúndio, que é uma grande extensão territorial, ou colhido ou minerado naquela região ali, e destinado à exportação. Plantado, né, à agricultura, que é o açúcar, e destinado à exportação, que é o caso do açúcar e o caso do ouro. Temos também as atividades de características secundárias, que são drogas do sertão, pecuária e outros elementos típicos da cultura econômica brasileira. Já no século XVII, nós encontramos também as revoltas nativas, junto com algumas nativistas que vão acontecer. Revolta nativa é todo aquele movimento contra a colonização portuguesa. Exemplo disso, nós temos aí a Confederação dos Tamoios, que são os índios tamoios se associando aos franceses para combaterem os portugueses. Temos também, já no século XVII, a Confederação dos Cariris, ou Batalha dos Cariris. Temos também a Batalha dos Guararapes, em decorrência da, vamos dizer, da situação da presença dos holandeses em solo português, em solo brasileiro, no caso em Pernambuco. Temos também ali a Batalha da Guerra Guaranítica, que é também em decorrência da assinatura do Tratado de Madrid, né, que fica lá no sul do Brasil. E temos ali um movimento de caráter que é propriamente de resistência, que é o Quilombo dos Palmares. Passando mais à frente, nós vamos ter no século XVIII as revoltas de caráter nativista, que são aquelas revoltas contra o pacto colonial. São aquelas revoltas que acontecem em algumas regiões específicas do Brasil e isoladas. Elas não têm intenção de separar o Brasil separar a região do resto do Brasil. Elas só querem que a coroa portuguesa abaixe a cobrança de impostos, reduza os impostos, que os fatos fiquem isolados naquela região ali, e eles não têm pretensões republicanas. Ainda não chegou aqui a ideia do movimento iluminista. Então eles só querem questionar o pacto colonial. E esse pacto colonial era a relação econômica estabelecida entre a coroa portuguesa e a colônia. A colônia só poderia comercializar com a metrópole, já a metrópole extraía a matéria-prima daqui e repassava para a Europa. Essas revoltas de caráter nativista, eu posso dizer que são elas: aclamação de Amador Bueno, Guerra dos Emboabas, revolta de Beckman, temos também revolta de Filipe dos Santos e Guerra dos Mascates. Cada uma delas nós vamos trabalhar num outro contexto. Aqui estamos falando de forma superficial. Passado esse momento, a coroa portuguesa ela se encontra em muita dificuldade. E a partir daí, o que é necessário fazer? É necessário poder centralizar e administrar a colônia do Brasil e também a situação em Portugal. Para isso é nomeado o Marquês de Pombal, que tem início também nesse período, o chamado período pombalino. Esse período pombalino tem como finalidade centralizar a administração portuguesa na colônia e reestruturar a coroa portuguesa na Europa. Logo, o que acaba acontecendo? O Marquês de Pombal vem para o Brasil e aqui ele adota uma série de medidas. Dentre elas, nós temos a extinção do sistema de capitanias hereditárias e temos também a transferência da capital de Salvador para o Rio de Janeiro, entre outras. Tem início agora, por conta lá da pressão que está acontecendo na Europa no início do século XIX, a fuga da família real portuguesa para o Brasil. E quando Napoleão Bonaparte decide invadir a Europa, decide invadir Portugal, a coroa portuguesa, com o apoio da Inglaterra, migra para a colônia.
E aí nós temos o deslocamento do eixo político. A coroa portuguesa saiu da Europa e vem para a América, iniciando aqui o chamado período pombalino, período joanino. Esse período joanino, ele é marcado logo a partir de 1808 pela abertura dos portos às nações amigas. Nação amiga é a coroa portuguesa, que ela está aliada à Inglaterra, que apoia a vinda da família real portuguesa para o Brasil. Então, nesse contexto aí, tem início o período joanino, que é marcado por uma série de realizações de Dom João VI no Brasil e também por uma série de problemas. Dentre essas questões todas aí, nós temos a criação do Jardim Botânico, temos também a criação da Casa da Moeda, da Faculdade de Medicina, e para você que vai fazer o concurso da PEMERG, temos também a criação da Academia Real Militar, 1809, criação da PEMERG. E com isso daí, esse período da história do Brasil vai até 1822. Dentro dele nós temos também a elevação do Brasil à categoria de Reino Unido de Portugal e Algarves, lá no Congresso de Viena. Dom João VI, por conta da revolta liberal do Porto, ele é chamado de volta em Portugal, mas ele deixa aqui, muito que a contragosto, o seu filho, Pedrinho I. Pedrinho I tem que voltar para Portugal para terminar seus estudos, mas ele decide ficar aqui e tornar o Brasil independente de Portugal. E com isso ele dá lá o grito do Ipiranga, independência ou morte, no dia 7 de setembro de 1822, tendo início ali o primeiro reinado. Esse primeiro reinado, que começa em 1822 e vai até 1831, quando ele abdica do trono em favor do seu filho, é importante porque dentro dele eu tenho a primeira Constituição do Brasil, que é a Constituição outorgada de 1824, que tem como principal elemento ali a vinda do poder moderador, que é aquele poder exercido diretamente pelo imperador Dom Pedro I. Quando ele abdica do trono, entra ali uma regência, já porque a própria Constituição estabelece que, na ausência do imperador, o Brasil seria governado por uma regência. Só que essa regência, ela era uma regência trina provisória, porque iria garantir a eleição dos deputados que iriam participar da regência trina permanente, que tinha uma outra característica. Nesse momento aí, temos uma regência trina provisória e, posteriormente, uma regência trina permanente. Ao final da regência trina permanente, por conta do ato adicional de 1834, o que nós vamos ter ali é a transformação de uma regência trina permanente em regência una, na qual o Brasil passaria a ser governado por um regente. O primeiro regente é o padre Diogo Feijó e o segundo regente é o Araújo Lima. Dentro desse período regencial, o que nós vamos ter são as revoltas regenciais. Revoltas regenciais já são diferentes das revoltas nativistas do período anterior. Elas já sofrem a influência do iluminismo e já têm um caráter republicano. Já querem tornar o Brasil, de fato, independente da coroa portuguesa diretamente e proclamar uma república. Só que essa república seria a nível local, ou seja, o Brasil tornaria-se uma série de pequenos países. Mas aí a regência, na figura dos regentes, não concordam com esses objetivos e aí o Brasil vai atuar duramente. Dentro desse período das regências, nós temos ali as seguintes revoltas: Guerra dos Farrapos, temos a Revolta dos Malês, temos a Cabanagem, a Saminada e a Balaiada. Todos esses movimentos vão ser duramente reprimidos pelo governo regencial e também pelo Exército Brasileiro, que será, já a partir de um determinado momento, comandado por Duque de Caxias. Final do período regencial, com o golpe da maioridade, dado ali pelos liberais, o que eu tenho agora é o período conhecido como Segundo Reinado.
O segundo reinado coloca no poder Dom Pedro II, e esse governante é aquele que vai ficar mais tempo no poder. Ele começa a governar ali por volta de 1841 e vai até, 44, e vai até 1889. Dentro desse período de governo de Dom Pedro II, nós temos muita coisa acontecendo, muita situação acontecendo. Aparece na questão econômica o café, temos a transição do trabalho, saindo a mão de obra escrava e entrando agora a mão de obra assalariada livre. Temos o destaque para a região do Oeste Paulista, substituindo o Vale do Paraíba, também na questão da produção do café. Temos as questões que são a base do segundo reinado, que é a questão religiosa, a questão militar, a questão cristã e a questão abolicionista, com as leis abolicionistas falando sobre a libertação dos escravos, mas que propriamente só irá acontecer ali por volta de 13 de maio de 1888, com a Lei Áurea, que é a lei assinada pela princesa Isabel, na ausência do seu pai, Pedrinho II. Nesse período também eu tenho a Guerra do Paraguai, importante pra caramba para o Exército Brasileiro e principalmente para a formação da Marinha Brasileira, ali com as batalhas do Tuiuti, que ela consegue de fato por fim a Guerra do Paraguai, com grandes desenvolvimentos para a fundação da nossa Marinha Brasileira. E ao final do período conhecido como Segundo Reinado, por conta da insatisfação do Exército, por conta ali de uma série de problemas que acontecem durante o governo de Dom Pedro II, temos a proclamação da República. A República proclamada no dia 15 de novembro de 1889, ela é marcada por uma divisão muito peculiar. No primeiro momento, a República começa como República da Espada. Essa República da Espada, ela tem esse nome porque ela foi proclamada e iniciada pelos militares, sendo os dois primeiros, o Marechal Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto. Dentro desse período da República da Espada, que é o governo dos militares, o que eu tenho é a parte ali chamada de encilhamento, que é a emissão de papel moeda, que é a política criada por Rui Barbosa, que acarreta grandes problemas para a economia do Brasil, e também o desenrolar de algumas revoltas que acontecem já no governo de Marechal Floriano Peixoto, o consolidador da República, também chamado de Marechal de Ferro. Nesse contexto aí, eu tenho a Guerra do Contestado, eu tenho também ali Guerra de Canudos e outras revoltas de caráter social que estão acontecendo no início do século XX. As revoltas do século XIX, elas queriam a proclamação de uma república a nível local. Já as revoltas que iniciam o século XX, elas querem um retorno da monarquia, porque elas não acreditam que a república vai dar certo. Então começa uma série de movimentos para por fim a república. Dentre eles nós temos Canudos, Revolta da Armada, temos ali também Contestado, Revolta da Vacina, Revolta da Chibata, uma série de movimentos contrários à proclamação da república, porém com um ideal social dentro desse contexto. E ao final da República da Espada, nós temos a chamada República Oligárquica. Essa República Oligárquica é aquela fase de governo comandada pelos cafeicultores, pelos produtores de café. Qual é a principal característica desse período? É a chamada política do café com leite a nível federal, política dos governadores a nível estadual e o coronelismo a nível local ou municipal. Nós temos que o primeiro presidente civil do Brasil é Prudente de Moraes, e o último presidente civil da República Oligárquica é o Washington Luiz, que será deposto pela Revolução de 30 para dar início à Era Vargas. Lembrando, ele não é deposto propriamente pela Revolução de 30, mas o que marca, o que baliza o final da República Oligárquica é a Revolução de 30.
Então, dentro desse período aí, o que eu tenho é extremamente importante para o seu estudo. Um forte abraço, galera!